Glória a Deus. Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda tem glória a Deus aí? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui, de alguma forma cooperando com a obra do Senhor, aqui no 6º Congresso CPDUT. Deus continue abençoando a vida da nossa pastora presidente, pastora Valnísia. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a vida do pastor Samuel Pinheiro, juntamente com a sua esposa Aline Pinheiro. Deus continue abençoando vocês, dando força para continuar indo avante nesse congresso abençoado, lindo, um esforço, uma dedicação imensa. Os irmãos estão de parabéns, que Deus possa continuar dando força e abençoando a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança que vocês externaram sobre a minha pessoa, sobre o meu ministério. Obrigado pelas portas abertas. Louvo a Deus pela vida de cada um dos pastores, obreiros e obreiras, cantores e cantores que estão aqui na minha retaguarda. Deus seja louvado pela vida de cada um que já passou, que vai passar. Acredito que aqui eu sou o mais novo e vai passar grandes mulheres de Deus e homens de Deus para trazer mensagens poderosas aqui nesse lugar. Louvo a Deus pela vida da minha pastora presidente, pastora Jusilene. Deus possa abençoar, que já deu seu brado aqui. Ministrar depois que a pastora prega, tem que ter graça. Ela já deu um brado dela aqui, a tampa da chaleira já voou. Então a gente tem que ter graça para pregar depois que ela prega. Deus seja louvado pela vida do pastor Adail, meu pastor presidente. Deus abençoe a vida de vocês de forma grande e extraordinária, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Apocalipse, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo de número 1. Grande é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 16 a seguir. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Deus, maravilhoso. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 16 a seguir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Diga, como morto. Como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Repita comigo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor nessa noite. Sente adorando e glorificando o nome dele, pois ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Eita, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Aleluia, Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, ele é um Deus de escolhas. Deus, ele escolhe. Deus, ele divide. Deus, ele separa homens e mulheres para levar, para pregar a sua palavra e o seu evangelho. Certa feita, eu acredito que Deus olhou para a terra. Ele olhou para um homem chamado João. Quando ele olha para esse homem, ele o escolhe, ele o chama e ele o separa para uma grande obra, para uma grande jornada e para uma grande missão aqui na terra. Nós percebemos que João, ele foi levantado por Deus com unção, ele foi levantado por Deus com autoridade e ele foi levantado por Deus com grande sabedoria. João, ele começa a pregar a palavra.
João, ele começa a levar o evangelho. Quando ele prega, quando ele leva a mensagem, almas vão se render, pessoas vão aceitar Jesus, haverá mudança de vida, haverá mudança de história. Logo, esse João, ele começa a ser perseguido. Quando ele começa a ser perseguido, nós entendemos que todo escolhido de Deus, ele vai passar por essa fase, e ele vai passar por esse momento, e ele vai passar por esta ocasião. Quando ele começa pregando a palavra, quando ele começa levando o evangelho, a perseguição, ela é imediata. A Bíblia vai dizer que há um governador, aliás, há um imperador Domiciano naquela época. Esse imperador dá uma olhada para o apóstolo João levando a palavra, dá uma olhada para o apóstolo João levando o evangelho. Ele vai se incomodar. Eu já percebo agora que o inimigo começa a olhar para a jornada de João, já começa a ver João ganhando almas na terra. Ele já começa a arquitetar, ele começa a elaborar um plano, ele já começa a elaborar um projeto para destruir, para aniquilar e para tirar a vida de João. Sendo assim, parar com a sua chamada, sendo assim, parar com o seu ministério. A Bíblia vai dizer que esse imperador começa a perseguir João de uma forma grande e extraordinária, e tenta para ele de todas as formas, tenta para ele de todas as maneiras, mas só que o interessante é que ele não vai conseguir. Chega um certo momento em que já foi falado nesse púlpito que vai haver um momento na chamada de João, vai haver um momento na chamada do apóstolo João, em que o imperador vai pegar ele, vai separar e vai colocar uma multidão diante do apóstolo João, coloca na sua frente um tacho de óleo fervente e começa a perguntar para o apóstolo: você quer continuar pregando? Você quer continuar sendo fiel? Se a tua resposta for sim, você será jogado dentro desse tacho de óleo fervente. João já andava cheio da glória, João já andava cheio da autoridade, João já andava cheio da unção. Ele já entendia que se ele morresse aqui na terra, ele já estaria ganhando a coroa da vida. Ele responde imediatamente: eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu Deus, eu vou continuar levando a palavra, eu vou continuar levando o evangelho. Os historiadores vão dizer que pegam o apóstolo João, dão uma surra nele e joga ele dentro do tacho de óleos. A multidão começa a olhar aquele momento e começa a dizer: João acabou de ter um fim na sua história, João acabou de ter um fim no seu chamado, deram um fim na vida do apóstolo João. Parece que eu vejo por um momento o inferno olhando e dizendo: eu venci, e nós alcançamos a vitória, nós conseguimos parar ele, comemorar a vitória. Eu vejo João dentro daquele tacho levantando a mão para cima e ele dizendo: eu ainda estou vivo. Por quê? Porque a palavra está dizendo nessa noite que o Senhor, ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno, e para matar o servo de Deus só mata se ele liberar, só mata se ele autorizar. E nessa noite Deus já me trouxe aqui para te dizer: o inferno pode se levantar, o inferno pode se colocar de pé, mas você só vai morrer se ele liberar, se ele autorizar. Nessa noite há um céu que peleja por você, nessa noite há um Deus que peleja sobre o teu chamado. Quem acredita nessa palavra, nós vamos chamar para dar glória, para dar glória, aleluia, aleluia, aleluia. Ele levanta a mão e ainda está com vida. O imperador Domiciano percebe que não tem jeito, que não tem solução, que o Deus é poderoso, que o Deus ele é forte, e que eles não conseguiriam vencer daquela forma e daquela maneira. Eles vão elaborar um plano para continuar perseguindo o apóstolo João. Eles percebem que há uma ilha chamada Patmos a 2.051 quilômetros de Jerusalém, e eles perceberam: já que nós não conseguimos jogar ele e matar ele dentro do tacho de óleo fervente, nós vamos
vamos matá-lo na solidão e nós vamos matá-lo na depressão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o apóstolo João, vamos colocar ele numa ilha a dos 2051 quilômetros de Jerusalém. Para que, pregador? Para ele morrer sozinho, para ele morrer na depressão. Porque quando nós olhamos para o cenário da ilha, nós percebemos que lá não há ninguém para conversar, não há ninguém para dialogar. Quando colocam João a 2051 quilômetros de Jerusalém, eu percebo o barco indo embora e João olhando para aquele barco sumindo no horizonte. Ele olha para o cenário daquela ilha e ele percebe: é verdade que eu estou sozinho, é verdade que não tem ninguém do meu lado, é verdade que não tem mais esperança a não ser o Senhor. João, ele está longe da sua família, João, ele está longe do seu povo, João está longe da sua igreja, mas a Bíblia vai dizer que João, estando ele sozinho, vai chegar um certo momento e vai chegar uma certa ocasião na vida de João, e parece que eu vejo o imperador Domiciano olhando para aqueles homens que serviam a ele, dizendo: será como está o apóstolo João naquela ilha sozinho? A resposta é imediata: com certeza ele deve estar na ilha, mas eu já aprendo uma... Ele está na ilha. João vai dizer: eu estava na ilha de Patmos, mas eu fui arrebatado. Quando eles pensam que ele está na ilha, ele já não estava mais lá, ele já estava no céu, ele já estava lá em cima. Perceba que Deus ainda estava na vida desse João, e nessa noite eu já venho te dizer que você não está sozinho, independente do teu cenário, independente do que chegar, independente do que acontecer. Eles pensam que João está lá, mas ele não está mais lá. Eu já libero algo na tua vida. Vou te caçar no teu cenário de derrota, mas você já vai estar no teu cenário de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Vou te caçar no cenário da humilhação, mas Deus já vai ter te colocado no cenário de honra, de honra, de honra. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda tem o controle da tua vida, Ele ainda tem o controle da tua história. Você não vai morrer nessa ilha, você não vai morrer nesse ambiente, você não vai morrer nesse cenário. O que Deus preparou para a tua vida é maior que essa luta, é maior que essa luta, é maior que essa luta. Só quem recebe essa palavra já começa a adorar. Foi palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Perceba que quando eu vejo alguém olhando para o cenário de João e dizendo: a hora dessas, com certeza João está sozinho, ele já estava no céu. E perceba que eles percebem algo interessante. Eu imagino que ninguém está conversando com João, ele está sozinho, sem ouvir a voz de ninguém. João vai escrever o seguinte: ouvi por detrás de mim uma voz de trombeta. E nessa noite eu venho debaixo de uma autoridade para dizer algo para a tua vida. Enquanto pensam que ninguém te ajuda, enquanto pensa que ninguém fala com você, quando todos te rejeitaram e não tiveram a voz do teu pastor, não tiveram a voz do obreiro, não tiveram a voz do teu melhor amigo, não tiveram a voz do teu mãe, não tiveram a voz do teu pai, eu profetizo: o Senhor já vai estar falando com você pessoalmente nessa prova, nessa luta, nessa batalha. Só quem recebe a palavra, recebe a palavra. Abre a boca para adorar. Ramaia, súbia. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Ele ouve a voz do Senhor. Ele continua escrevendo no Apocalipse. Vai me chamar a atenção. Parece que eu vejo o imperador dando uma raciocinada e dizendo: será para onde João está olhando agora? Será onde o olhar de João está localizado e focado? João vai escrever: eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho
Filho do Deus vivo. Eles pensavam que João estava olhando para a ilha, estava olhando para o mar, estava olhando para o horizonte. João já estava vendo a face do Senhor, João já estava vendo a face de Deus. Nessa noite eu venho profetizar na tua vida. Vão pensar que você está vendo prova, vai estar vendo calúnia, vai estar vendo crítica, você já vai estar vendo a tua vitória. A vitória. Quem recebe essa palavra nessa noite, tem vitória chegando para tua casa, tem vitória chegando para tua família, tem vitória chegando para o teu ministério. Abre a boca. O teu cenário nessa noite não vai definir o teu final. O Senhor tem algo maior para a tua vida. Ele ainda está no controle. Só quem recebe essa palavra reage levantando a mão e adorando e glorificando. Mas que você veio para o 6º congresso do CPDUT nessa noite para voltar para casa com a vitória. Abre a boca nessa noite. Aleluia. Ei, Jesus. Ele ainda tem o controle da tua vida. Ele ainda tem o controle da tua história. Ele vai dizer: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo que só vai matar se ele permitir, só vai matar se ele deixar. E na Bíblia nós encontramos alguns relatos que vão dizer que por um momento o diabo pensou que matou, o diabo pensou que tirou a vida e a morte já estava contando vitória. Mas como ele tem a chave, ele não deixou. Aonde está isso, pregador? Está isso na história de Lázaro, um homem que após 3 dias estava morto, e Jesus, aquele que tem a chave do inferno e a chave da morte, depois de 3 dias ele vai chegar diante daquele túmulo e todos vão dizer: ele já está morto, já está cheirando mal, a morte já estava batendo no peito e dizendo: eu venci. Ele chega dizendo: não venceu, você perdeu, porque eu tenho a chave. Lázaro, sai pra fora. Lázaro se levanta e sai pra fora. A vitória é de quem tem a chave. Nessa noite eu profetizo: não vai ter morte na tua família, não vai ter morte na tua casa. O diabo não vai matar ninguém, o diabo não vai tocar em ninguém, porque ele tem a chave. Ele tem a chave. Quem não se lembra na história de uma jovem chamada Talita Cume, filha de um grande imperador? Jesus está passando na cidade, ele chega e vai dizer: minha filha está doente e está quase morrendo. Quando Jesus ele chega lá, ele vai dizer: já morreu. E o Senhor ele diz: não morreu, ela está dormindo. Por quê? Porque quem tem a chave, ele diz que morreu só quando ele decretar a morte, e ele ainda não tinha decretado. Ele chegou lá e ele está ali, tá como: menina, a ti te digo, levanta. Ela se levantou. Mais uma vez a morte teve que ficar calada e baixar a cabeça. Por quê, pregador? Porque ele tem a chave. Mais uma vez eu profetizo: a morte não vai vencer, o inferno não vai vencer, porque quem está no controle é ele, quem governa é ele, quem tem autoridade é ele. A última palavra não vem do diabo, a última palavra não vem da morte, a última palavra ela vem de cima, vem do céu, ela vem do Senhor na tua vida. E nessa noite a palavra é: vai ter vida. A morte já perdeu, o inferno já bateu retirada. Porque, pregador? Porque a vida acabou de chegar. A vida acabou de chegar. Quem recebe a palavra, tem vida chegando no lugar que era para ter a morte, tem vitória chegando no lugar que a morte ia vencer. Mas nessa noite quem venceu foi ele, porque ele tem a chave. Aleluia, você pode adorar. Ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o maior exemplo, que ele é o maior vencedor. Ele diz:
No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu perdi? Não. Eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci o mundo, ele está dizendo eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o pecado, eu venci tudo. E ele diz, sede meus imitadores. O que ele está dizendo? Se vocês me imitar, vocês vão passar por luta, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por provação, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vencer, vocês vão vencer, porque eu venci. Quem recebe essa palavra, levante a mão para dar glória. Olha para quem está do teu lado nessa noite com cara de profeta, com autoridade de profeta. Olha para ele, olha para ela e você diga para ele, a última palavra quem dá é o Senhor. Diga para ele, diga nessa noite, diga quem começou a boa obra, ele é fiel e ele vai terminar. Aconteça o que acontecer, chega o que chegar, apareça o que aparecer, ele vai terminar. Ele vai terminar, ele vai terminar. Quando ele começa, ele termina. A Bíblia vai dizer que 2 anos vai se passar e João ainda estava lá. O que acontece? Ele dá uma olhada para o imperador e ele diz, olha, é o seguinte, a fase que você governou já chegou ao final. Por quê? Porque chegou a hora de eu terminar e completar a obra que eu comecei na vida dele. O que é que vai acontecer? Ele vai trocar o Domiciano por outro governador. O que acontece? Domiciano vai morrer assassinado. Quando outro governador chega, ele toma posse daquele trono, ele vai caçar quem estava exilado. Quem é que ele vai achar? Ele vai achar na ilha o apóstolo João. E nessa noite, antes de encerrar a mensagem, eu percebo a ajuda de Deus. Quando ele completa, quando ele ainda não completou a obra e ele começou, ele termina antes de você desistir. Perceba, 2 anos se passaram, João continuava firme, e quem mais continuou firme, e o Senhor alcançou, e o Senhor deu a vitória. Você percebe na Bíblia alguns momentos em que Deus, ele começou a boa obra, e o diabo tentou acabar a obra, e o Senhor, ele não deixou. Quando foi isso, pregador? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro daquela fornalha, antes de entrar, ele já estava dizendo, se não adorar a estátua, vai morrer. O que era isso? Era 3 jovens que tinham a presença de Deus, e Deus tinha uma obra para concluir na vida deles. Eles vão dizer, nós não vamos adorar, nós vamos adorar ele ainda que ele não nos livre. O Senhor já estava se colocando de pé no seu trono, e ele já estava dizendo, ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem começou a boa obra foi eu, e quem vai terminar sou eu. Pode jogar, pode jogar. Jogaram eles, quem morreu, quem jogou Sadraque, Mesaque lá dentro, e lá dentro o próprio Deus já estava passeando dentro da fornalha, e eles também passeavam com ele. Ei, pregador, que é isso? Quem começou a boa obra vai, ele vai terminar. Ele recebe essa palavra. Levante a mão para dar glória, levante a mão para adorar. A palavra é para a tua vida. Quem não lembra de Paulo e Silas na prisão? Até meia-noite estavam presos, mas a Bíblia vai dizer, perto da meia-noite, aquele que começou a boa obra enviou o terremoto, os alicerces se moveram, Paulo e Silas saem para fora, continua levando a palavra, porque quem começou a boa obra, ele vai terminar. Quem é que alcançou a vitória? Jesus de Nazaré. Ele foi crucificado, cuspiram no seu rosto, ele sofreu humilhação, mas ele continuava firme. Ele ainda tinha uma obra para ser concluída. Após 3 dias, Jesus estava morto. Quando chegou o 3º dia, a Maria Madalena vai até o túmulo, caça Jesus. Ele não estava mais lá, porque pregador, quem começou a boa obra, ele vai terminar. Jesus não estava mais lá. Aonde ele estava? Ele já estava no inferno. Para que, pregador? Para dizer para você que se ele começou, ele vai terminar. Ele estava lá e perguntando para a morte, morte, aonde está o teu aguilhão? O que ele está dizendo? Aonde está a tua força, morte? Você disse que ia me vencer e você não me venceu. Você pensou que me matou
mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Ele dá uma olhada para o diabo e ele diz: vem cá, Satanás, eu quero a atenção do inferno inteiro aqui sobre você. Bote a tua cabeça aqui agora. Você não disse que é o tal, você não disse que é bambambam, e você não disse que me venceu. Bota a cabeça aqui. O diabo bota a cabeça, ele pisa na cabeça do diabo, amassa a cabeça dele. Ele pergunta para o inferno: ei, inferno, aonde está a tua vitória? Eles têm que dizer: não tem vitória nenhuma. Por que, pregador? Porque começou e ele vai terminar. Ele vai. Levante a tua mão. Nessa noite eu tenho uma palavra para a tua vida. Se ele começou, ele vai terminar. Quem sabe você era alguém que pregava e por um momento não prega mais. Quem sabe você é alguém que cantava e por um momento você não canta mais. Você era alguém que adorava e por um momento você não adora mais. Você era da igreja e agora você não é mais. O que é isso, pregador? Deus tinha começado uma obra na tua vida e você foi pro crack. Você foi pro álcool, você foi pro cigarro, você se desviou. Mas percebe uma coisa: quando ele começa, ele termina. Deus te trouxe aqui nessa noite, no congresso do CPDUT, para dizer para você que se ele começou, não importa o cenário que você passou, não importa o que você enfrentou, ele vai terminar o que ele começou. Mas, pregador, eu comecei bem e não estou terminando bem. É porque ele ainda vai terminar. E eu profetizo: vai ser nessa noite. Quem recebe a palavra, ele já está aqui. Ele já está derramando um som. Quem sabe você começou com o som na palavra. Quem sabe você começou com o som no louvor. Quem sabe você começou falando em língua estranha. Quem sabe você começou expulsando o demônio e agora não faz mais nada. Mas perceba que você começou. E se você começou, a língua estranha vai voltar, a autoridade vai voltar, a unção vai voltar, o avivamento vai voltar. Só recebe quem dá glória. Ele te trouxe aqui para te dizer: a promessa está de pé. Não importa onde o diabo jogou você, não importa onde você foi parar, a mão de Deus te pegou nessa noite. O dedo indicador de Deus está apontando na direção de mulheres aqui, de obreiros aqui, estão dizendo: vai voltar teu unção, vai voltar tua autoridade, vai voltar teu avivamento, vai voltar teu poder. Cadê você que recebe? Quem recebe aqui em cima? Quem recebe? Quem recebe? A ordem de Deus começou, ele vai terminar. Ele vai. Quem recebe aí embaixo, quem recebe na nave da igreja, se ele começou, ele vai terminar. Além de você ter voltado pro último banco, além de você não ter mais oportunidade, não prega mais, não canta mais, mas ele te trouxe aqui para te dizer: ele não desistiu. Ei, a promessa está de pé, e você vai voltar. Aleluia. Vai adorando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. O tempo é curto, aleluia. Já vou encerrar a mensagem. Vai adorando o nome dele aí. Louvado seja Jesus. Comece a adorar nessa noite. Já vou encerrar, aleluia. Só quem trouxe glória, manda glória. Só quem trouxe aleluia, manda aleluia. O diabo não vai te parar porque ele tem a chave da vida. O diabo não vai te parar porque ele começou a boa obra. Do jeito que ele começou, ele vai terminar. Ele vai. Abre a tua boca, você que adora, adore. Como Davi, eu quero adorar, e diante da morte, olha só, eu não vou me prostrar, ele adora.
situação, depois que o seu filho morreu. Adorando, vai adorando. E será que pode ser assim? Onde? Nos dias de hoje, mesmo na descer, tá tudo quebrado, mas olha só, Deus achar o adorador é muito difícil. Na provação louvar, abrir mão da própria dor pra adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento melhor, a qualquer momento ele se ergue, ele adora, porque sabe que a sua adoração ela move a mão. Realmente de Calabrai. Ele tá falando com alguém aqui, ele tá falando com alguém aqui. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, ele deixou seu lar. E eu queria saber o que? O pensamento de Davi no momento dessa adoração. Como é que ficou o coração de Deus? O coração de Deus se derreteu ao ver Davi reclamar, não, romper seu luto, foi o que ele escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Ele está abrindo porta para a crente aqui, ele está derramando unção na vida de crente aqui. Meu Deus, aonde houver alguém que o Senhor começou uma boa obra e por um momento o diabo está vencendo, pega ele agora, pega ela agora, pega ela agora, pega ela agora, pega, tá pegando, tem o som descendo, tem o som, recebe, Lamante de Calabrai, tem o som descendo lá, tem o som descendo na igreja, pega o som de novo, pega a autoridade de novo, pega, nota, pega, quem recebe, olha lá, tem vários anos cheio da glória, cheio da unção, abre a boca, cadê as estão sendo quebradas, demônio está perdendo a batalha, a vitória está chegando, a obra está sendo concluída, pega, pega aqui no altar, pega, seja cheio agora, tem glória descendo aqui, tem glória. Toca, pega, receba, em glória de Deus, o inimigo perdeu, a história continua, a tua história não acaba agora, ela continua, pega o som, pega, olha aí, recebe o poder de Deus.